Salve fiel, salve nação corintiana, terça-feira, todas as informações do Corinthians diretamente do Parque São Jorge. Amanhã tem Clássico Paulista, Corinthians e Santos. Os ingressos já estão esgotados para essa partida. Vai ter a homenagem para o Memphis Depay. O Memphis Depay vai herdar a camisa número 10, que era do Garro, e vai ter toda a repercussão, né, do Neymar Júnior versus o Memphis Depay. Todo mundo tá de olho nesse confronto. Deixa o seu palpite, o placar para esse jogão aqui nos comentários. Vamos ficar aí com agora do Corinthians. Tem novidade na escalação, informações dos bastidores paulista. Corinthians renovando o contrato aí com o zagueiro o João Paulo Tchoca, que vem jogando muita bola, merecendo até ser titular. Informações sobre o time titular, essas e outras a partir de agora. Mas antes, deixa aquele like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem demora, vamos reagir aí a ESPN Brasil, trazendo as novidades do Corinthians, o jogo aberto com a Renata Fã, o Chico Garcia e também o Samir Carvalho atualizando pra gente o noticiário corintiano com bastante novidade, hein? Dá só uma olhada. De Minas, se o Clássico Mineiro ainda repercute, vem aí um Clássico Paulista que promete ser também bastante agitado, porque o Corinthians vai receber o Santos na Neoquímica Arena. O Vladimir Bianchini está com a gente e conta como o Corinthians se prepara para mais um clássico neste Paulistão. Vlad. É isso, Bruno. Um grande abraço para você, para a Mari, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians que busca a primeira vitória em clássicos em 2025, já que perdeu para o São Paulo no Morumbi e empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. Para essa partida, o Corinthians terá uma grande novidade. O Memphis Depay vai estrear com a camisa número 10. Durante toda a semana, o Corinthians vem preparando ações de marketing e o que a gente apurou com a diretoria é que eles escolheram esse jogo contra o Santos por ter uma enorme visibilidade. E por uma coincidência, o Neymar com a camisa 10 do Santos também vai atuar nesse jogo. Foi escolhido até antes mesmo do Neymar vir para o Brasil, mas agora tem essa coincidência bacana e a gente vai ver o duelo entre os amigos. A gente sabe que eles já jogaram 5 vezes contra o Depay e o Neymar, com 3 vitórias do brasileiro, uma do holandês e um empate. O Corinthians, para esse jogo contra o Santos, deverá ter a volta do Yuri Alberto, que estava suspenso na última rodada. Ele cumpriu suspensão automática após ter sido expulso contra o Palmeiras. E também o Thales Magno deve retornar. O atacante estava nos Estados Unidos, resolvendo a questão do visto norte-americano. Para esse clássico contra o Santos, promessa de casa cheia, já que todos os ingressos foram vendidos. A principal dúvida é em relação à parte da zaga. O João Pedro Tchoca vem muito bem. Será que ele vai conseguir tomar o lugar do Kaká? Ou será que o Ramon Dias vai conseguir manter a equipe que vem atuando ao longo dos clássicos? Volto com vocês. Nós tem a melhor campanha geral do Paulistão. 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É o primeiro clube a garantir vaga para a próxima fase de forma antecipada. E o rodízio do elenco, que está sendo feito em um início de temporada que está mais inchada do que nunca, vem dando certo. Não, a planificação não vai mudar de lo que. O planejamento não vai mudar, o rodízio. Aqui, quando se ganha, é muito grande a repercussão. E quando se perde, também. Então, vamos seguir tratando cada jogo com a importância que merece. Tomando cada jogo com a importância que amerita. E tem Libertadores no dia 19 contra a Universidade Central da Venezuela. Com a classificação no estadual garantida, é hora de pensar mais na competição sul-americana. Mas como os titulares foram poupados no último domingo, é pouco provável que não estejam em campo nesta quarta. Inclusive, Yuri Alberto já cumpriu suspensão. Um reforço importante para o elenco pode ser Thales Magno, que foi aos Estados Unidos para resolver questões de documentos pessoais. Ele é aguardado nesta terça. Portanto, senhoras e senhores, não se fala em outra coisa. Corinthians versus Santos de Neymar. Um daqueles confrontos que podem ficar para a história. Eu lembro que quando o São Paulo ganhou do Corinthians por 3-1, o jogo anterior foi contra o Guarani. E o Subeldía colocou os titulares, o quarteto mágico, e eles deram o recado e já ficou aquela coisa, nossa, mas um jogo que não importa tanto. O Memphis Depay entra no jogo contra o São Bernardo e no final, ali com uma tabelinha com o Romero, assistência e gol dos dois, ele acaba definindo a partida. Ou seja, será que isso foi uma espécie de prenúncio do que vai acontecer no Clássico amanhã?
Memphis Depay é a grande esperança do timão. Garro agora disponível também, que é um jogador importante. Yuri vai voltar de suspensão. E aí, Chico? E aí que tem um ingrediente aí. O Corinthians já está classificado. Mas é um clássico. Você falou do histórico. Perdeu para o São Paulo, empatou com o Palmeiras, não jogou bem. E nos principais desafios até agora. Então, vencer o Santos é o primeiro em casa, é o primeiro clássico em casa. Então, eu não imagino que o Ramon Dias vá, não, vamos no planejamento aqui, esqueçam. Estamos falando de um clássico dentro da casa do Corinthians. E aí sim, o planejamento físico foi feito no último jogo. Quando aí no segundo tempo ele coloca a força-tarefa e vence o jogo contra o São Bernardo. O Carrilho também entrou no segundo tempo, o Garro fez a sua reestreia e entrou muito bem, fisicamente inclusive, e tecnicamente nem se fala. E aí, potencializando o jogo do Memphis, o Yuri, que cumpriu suspensão, vai voltar. Titularíssimo, não tenha dúvida. E aí vai ser um embate lindo de ver. Os amigos, né? Memphis Depay e Neymar. E olha só, eu fiquei com uma dúvida, porque o Emiliano elogiou muito na coletiva a dupla de zaga contra o São Bernardo. Sim. Tanto o Félix, né? Félix Torres, quanto o João Vitor, o Choca. O João Pedro. O João Pedro, é. Isso. João Vitor. Onde eu tirei a João Vitor do Vasco. E era do Corinthians. Isso. O João Pedro, ele fez a diferença. Foi destaque na partida. E agora eu fico pensando, qual será, na sua opinião, a dupla de zaga titular? O André Ramalho com o João Pedro, ou ele vai jogar, de repente, com a mesma dupla que enfrentou o São Bernardo e tiraria o André Ramalho? Acho que é difícil, né? A minha seria André Ramalho e João Pedro. Eu acho que o Ramon pode e deveria fazer isso, porque o Félix Torres está bem? Tá, mas o João Pedro, cara, tem que aproveitar a ascensão e o momento desse moleque. Ele está muito bem, muito seguro, e eu queria vê-lo ao lado de um titular, que hoje é o André Ramalho, até pela liderança. O André já jogou em algum momento melhor do que vem jogando e tal. Acho que a defesa sofre um pouquinho quando o Ranieri está à frente da defesa, ele não está tão bem quanto no ano passado. Agora, se colocar o José Martínez ali, embora, né, ele às vezes joga um pouco mais avançado e está bem também. Mais pelos lados do campo. Mas ele, teoricamente, é um primeiro volante, pode fazer essa função, até porque você tem o Carrilho, tem o Rian do outro lado, ou o Alex Santana. Então, com essa proteção, o André Ramalho e o Choca, para mim, esse seria o time. Resumo da ópera. Tem hoje opções para o Ramon Dias e o Emiliano. Muitas. Eles podem escolher e hoje podem também surpreender, porque qualidade está aparecendo também no Corinthians. E era importante não tomar gols como não tomou do São Bernardo, não é? Já conversa, tá? Já, na verdade, foi o Fabinho que procurou, né, o João Pedro Choca, e já demonstrou interesse em renovar com o zagueiro corintiano, tá? João Pedro Choca, zagueiro de 21 anos. No ano passado, né, no meio do ano passado, ele renova o contrato e é emprestado ao Ceará. O contrato dele terminaria agora, né, no mês de março deste ano de 2025, a renovação foi estendida até o fim de 2026. Mesmo com um contrato ainda um pouco longo não, né? Longo é o do Pedro Raul, né? Um contrato que não acaba agora, né? Nesse ano, o Corinthians vê a necessidade de renovar o contrato do Choca, para que ninguém choca nele, para que ninguém venha chocar nele, entendeu? O Corinthians acha melhor renovar com o zagueiro. Vai estender aí para mais 2 anos, enfim, 27, vai para 28 no mínimo. E a ideia agora é sentar com os representantes do João Pedro Choca para tentar fechar essa renovação. Dar um salário para ele, né? Ele nem virou titular ainda, e enfim, mas o Corinthians não quer pagar para ver. Porque se o João Pedro Choca vira titular e termina o ano como titular do Corinthians sem a renovação, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar o ano podendo assinar um contrato já na metade de 26. E uma coisa que não pode acontecer nunca. Sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? Deixar para o último ano para renovar. Porque toda vez que deixa para o último ano, a casa cai. Então, o jogador nenhum pode, né, chegar no seu último ano de contrato se ele for um jogador útil, como é o João Pedro Choca, para mim, o melhor zagueiro do Corinthians. Tá? Então, a ideia é renovar, jogar uma multa mais alta, pagar um salário mais alto para jogar uma multa mais alta. Enfim, e evitar aí,
né, que o zagueiro possa assinar com algum outro clube. E valorizar, né, o seu zagueiro, o seu ativo, enfim, o Corinthians, né, precisa disso. Então, essa é uma informação exclusiva, tá? Deixa eu soltar a vinheta, quero soltar a vinheta, porque vocês querem. Essa informação é exclusiva, quando vocês, né, não sei quando o Corinthians vai renovar com o João Pedro Tchoca, mas vocês vão se lembrar que, mais uma vez, o cafezinho... É isso, meus amigos. Então, João Pedro Tchoca pode aí, né, renovar o seu contrato com o Corinthians. Acho muito justo, né? Ele que tem bons números com a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos lá, só para terminar do João Pedro Tchoca. Eu acho uma boa o Corinthians renovar, porque a gente critica quando fica para a última hora. Então tá certo o Corinthians. Se o Corinthians termina o ano... Porque é o seguinte, o João Pedro Tchoca tem 21 anos. Os caras antecipam renovação do Fagner, antecipam renovação de Fábio Santos. Estou falando, né, historicamente e recentemente, o Corinthians renova contratos de jogadores que são veteranos e antecipa a renovação. O Fagner, por exemplo, que terminava o contrato no final do último ano, o Corinthians renovou 6 meses antes praticamente, sem precisar, e renovou por 2 anos. Então o João Pedro Tchoca tem 21 anos. Entendeu? O João Pedro Tchoca tem 21 anos, velho. Então tem que renovar agora. Não, João Pedro? Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Então, velho, o Corinthians tem realmente que antecipar isso, velho. Sabe? Porque é um grande zagueiro e que precisa, né? Você renovar para evitar que ele venha aí, outro clube venha levá-lo, tá? Então, verdade, Júnior Evangelista, obrigado, acrescentou muito aqui. Pô. Renovaram, meteram um contrato longo, tipo, sabe, terra que mana leite e mel, pro Léo Maná. Agora, né? Então, realmente tem que renovar. Mas, enfim, é um elogio, tá? É um elogio que nós estamos dizendo aqui em relação à postura do Corinthians com o João Pedro Tchoca. O Corinthians já avisou o Tchoca que vai sentar com os representantes dele, com o staff dele, para renovar contrato. É assim mesmo. O cara tá bem, você vai lá, senta, renova e vamos embora, meu irmão. Porque se deixar para o último ano, aí acabou, não tem como, tá? Vamos falar do lateral, cara. O Corinthians, ele tem monitorado o mercado. Claro que o Augusto disse ontem, né? A nossa prioridade é manter o elenco, conseguimos, ele está feliz com isso. E falou que o Corinthians está de olho. Quando pintar uma oportunidade, não vai medir esforços. Por conta dessa frase dele, eu fui ver, né? Já que reacendeu a chama dos reforços, eu fui dar uma olhada para ver se tinha aí alguma novidade na área. E aí me falaram que o que o Corinthians quer é um lateral esquerdo. Só que o Corinthians não quer qualquer lateral. Tipo, o Luan Cândido, entendeu? Nem me citaram o Luan Cândido, né? Às vezes vai saber. Mas o Corinthians quer um jogador de impacto. Por exemplo, o Guilherme Arana. Eu dei a informação que o Corinthians fez uma consulta ao Atlético Mineiro, tentando até um empréstimo do Arana, mas o Atlético não quis liberar. Na pré-temporada do Atlético Mineiro, lá nos Estados Unidos, o Guilherme Arana dá uma entrevista e confirma a minha informação. E depois teve o Renan Lodge, que o Corinthians também tentou lá do Al Hilal e não conseguiu. Então o Corinthians, ele quer um lateral esquerdo, mas que seja um lateral desse nível. Arana, Renan Lodge, jogadores que o Corinthians já tentou nesse ano e não conseguiu. Enfim, o Corinthians a comissão técnica e também, né, aqueles que estão à frente do departamento de futebol do Corinthians não confiam no Bidu, não confiam no Hugo e não confiam no Palácios. Por isso eles querem, sim, um lateral esquerdo. Agora eu pergunto para vocês, meus lindos e lindas,
Que lateral esquerdo medalhão que não seja caro que o Corinthians poderia contratar? Vocês têm um nome para indicar? Claro que o Corinthians deve ter lá vários nomes, porque você pega aquela área de trabalho do computador do pessoal do Cifute, tem bandeirinha de todo o país ali que eu sei. E eles olham o mundo todo. Mas é difícil, cara, você imaginar um lateral esquerdo hoje. O João Pedro falou o Ayrton Lucas. Pô, esse é meu nome preferido, João Pedro. Esse cara daria super certo no Corinthians, velho. Lembra um pouco o André Santos no auge, né? O Ayrton Lucas. É um cara forte, vai no 1 contra 1, entendeu? Só que o Flamengo não vai liberar. Douglas Santos, ex-Atlético Mineiro, pode ser. Acho que ele tá no Zenit, né? Se eu não me engano. Pode ser. Caio Alexandre. Não, Caio Alexandre não é lateral esquerdo. Entendeu? Não é. Caio Alexandre não é lateral esquerdo. Tá? Cara aqui do Brasil esquece. O Luiz Gustavo falou. Tá vendo? Tá difícil vocês lembrar um nome aí, tá? Ayrton Lucas é monstro, mas não vem, entendeu? Não vem. O Caio Henrique, esse é lateral esquerdo, mas esse é caro, né? Mas era meia, né? Era meia. Palácio tem que ter mais minutagem. Também acho, tá? Também acho. Enfim, Escudeiro, Silvinho, vocês são terríveis. Juninho Capixaba, Mauro Júnior também foi falado, Samir, foi. Caio Paulista, nossa, esse é horrível. Hein? O Matias Vinha tá no Flamengo, também não vem. Né? Também não vem, não tem jeito, né? Aliás, o Corinthians abriu mão do Vinha para o Flamengo contratar, em nome da boa relação que tem com o Flamengo. O Flamengo também ia pagar mais, né? Samir, de acordo com suas análises, quais as posições e reforços que você traria? Cara, vamos lá. Lateral esquerdo, lateral direito e 2 atacantes de beirada. É o que eu traria. 4 reforços. Lateral esquerdo, lateral direito e 2 atacantes de beiradas. É o que eu não traria Firmino, centroavante, zagueiro, nada. Mas... Salve, fiel, salve, nação corintiana. Continuando falando do Corinthians com vocês. Corinthians que enfrenta amanhã o Santos no Clássico Paulista. Os ingressos já estão todos esgotados para essa partida. Muita gente quer ver aí e acompanhar o Santos do Neymar e o Corinthians do Memphis Depay nesta quarta-feira à noite. Deixa o seu placar, deixa o seu palpite aqui nos comentários. Estão confiantes na vitória do Timão, fiel? Deixa aí o seu comentário, a sua opinião. Quem vai levar melhor aí nesse Clássico Paulista? O Neymar Júnior, que sempre teve o Corinthians como uma pedra no sapato. Ele tem mais derrotas do que vitórias com a camisa do Santos. Então, é sempre uma pedra no sapato. Tomara que seja nessa quarta-feira também. Tomara que o Corinthians consiga mais uma vitória aí, alavancando ainda mais a sua pontuação no Campeonato Paulista e garantindo, né, as vantagens aí de jogar os mata-matas todos dentro da sua casa, né? Então deixa o seu comentário, deixa o seu palpite, o placar para esse jogão Corinthians e Santos amanhã. Quem vai se dar melhor, hein, fiel? Deixa aí o seu comentário, a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!